Muitas informações do Fluminense neste vídeo, torcedor tricolor. Eu garanto que você vai ficar muito bem informado depois de assistir até o final. Deixa o seu like, ative as notificações, já vai comentando aí da onde que está assistindo a Central Fluminense que eu vou mandar um abraço para você, torcedor tricolor. Eu quero falar na queda das receitas de premiação do Fluminense entre 2023 para 2024, torcedor tricolor. 2023 foi um excelente ano, campeão da Libertadores, disputou o Mundial de Clubes, campeão carioca, e um levantamento feito pelo Globo Esporte mostra o quanto o Fluminense deixou de arrecadar em relação ao ano anterior. Em 2023, o Fluminense foi campeão carioca, mas não teve premiação. Copa do Brasil levou 5 milhões e 400, Campeonato Brasileiro 33 milhões de reais pelo sétimo lugar, a Libertadores 136 milhões de reais por ter sido campeão e o Mundial de Clubes 20 milhões de reais por ter sido vice-campeão, total 194 milhões. Já em 2024, o Fluminense bateu semifinal do Carioca, não teve premiação. Recopa, campeão, 10 milhões de reais. Copa do Brasil, oitavas de final, 5 milhões e 400. Campeonato Brasileiro, 17 milhões e 800 mil reais, 13º lugar. E a Conmebol Libertadores, cerca de 42 milhões. O Fluminense foi até as quartas de final. Então a gente está falando aí de 76 milhões de reais. É menos da metade aí do que o Fluminense, muito menos, né? O Fluminense deixou de arrecadar de um ano para outro. Então, assim, é um dinheiro que faz muita diferença no caixa do Fluminense. A Libertadores dá muito dinheiro para quem participa, né, das competições, até o final, principalmente, na Conmebol, dá realmente apoiando os clubes, né, incentivando os clubes a vencer na fase de grupos, tem a premiação adicional também. Então vai fazer falta no ano que vem o Fluminense fora da Copa Libertadores, já estava ficando até acostumado em disputar La Copa. Vamos ter a Copa Sul-Americana, mas a gente vê, né, como que os títulos é título, é dinheiro, é a parte comercial, isso tudo vai gerando receita para o Fluminense e infelizmente esse ano a gente não conseguiu, além da Recopa, nenhum título, o que diminuiu bastante as receitas do Fluminense Futebol Clube. Falei um pouco sobre a Copa Sul-Americana na pauta anterior e já está definida a final do ano que vem. O Fluminense vai disputar a Copa Sul-Americana, conseguiu ficar em 13º, era até um risco do Fluminense ali na última rodada de não participar de nenhuma competição sul-americana em 2025. A gente conseguiu a vitória contra o Palmeiras e se classificar à Copa Sul-Americana. E quando a gente fala de Sul-Americana é sempre importante relembrar as melhores campanhas do Fluminense. O Fluminense em 2009 foi finalista, você sabe muito bem, foi vice-campeão para a LDU, e a última boa campanha do Fluminense na competição foi em 2018, quando a gente chegou na semifinal contra o campeão daquela edição, o Atlético Paranaense. A gente se lembra muito bem, né? O time de 2018 do Fluminense era muito fraco, e a gente consegue chegar na semifinal da Copa Sul-Americana, e o Atlético realmente era um time bem melhor, e por isso passou e foi campeão daquela Sul-Americana naquela ocasião. A final da Sul-Americana 2025 será na Bolívia. O presidente Alejandro Domingues anunciou na sua rede social, lá no X, antigo Twitter, a sede será em Santa Cruz de la Sierra. Exatamente, e é uma cidade, pessoal, que está a apenas 416 metros acima do mar, então não vai ser na altitude, não vai ser lá no Hernando Siles, né, 3.600 acima do mar, vai ser, a final será em jogo único na cidade de Santa Cruz de la Sierra, a nível do mar praticamente. Está 400, isso não faz diferença nenhuma num jogo de futebol. O Alejandro Domingues destacou que é uma forma de homenagear o país que no ano que vem fará o seu bicentenário de existência, e a Federação Boliviana completará um século de existência. Então tá aí, o Fluminense, o torcedor do Fluminense que já está de olho no ano que vem,
a galera que gosta de curtir jogo fora, de gosta de acompanhar o Fluminense chegando na final, vamos ter que ir lá na Bolívia torcer para o Fluminense vencer a Sul-Americana pela primeira vez. Gostou da escolha? Não gostou? Deixe o seu comentário não só sobre essa notícia, como a anterior também. Eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central, pedindo um abraço. Pô, vocês fazem a Central todos os dias, tanto comigo, tanto com o Capuano. Vou mandar um abraço para o Mauro Fonseca, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Vaguinho Oliveira, de Resende, aqui no Rio de Janeiro, Wilson Sarro, de Vila Isabel, bairro tradicional no Rio de Janeiro, e para o Maurício Aguiar, de Tefe, eu não sei se fala Tefe ou Tefe, lá de Amazonas. Valeu demais, Maurício, tamo junto. Deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você. E no comentário fixado você pode clicar no link e acompanhar, seguir a gente lá no canal do WhatsApp para ficar ligado nas últimas notícias do Fluminense. O jornalista britânico traz informações acerca de Richarlison. E não tem nada a ver com o Fluminense, o seu futuro, pelo menos é o que traz esse jornalista, tá certo? O Ben Jacobs, do site Team Talk, ele traz a informação que o Richarlison está despertando o interesse de outra equipe inglesa, o Newcastle. Pra quem não sabe, o Newcastle, há pouco tempo, não tem muito tempo assim, foi comprado por um fundo árabe, um fundo da Arábia Saudita, e está disposto a desembolsar cerca de 40 a 45 milhões de libras, é coisa pra caramba, pelo jogador brasileiro, pelo atacante brasileiro de 27 anos. O repórter britânico traz essa informação que o Richarlison já definiu que seguirá atuando na Europa porque ele entende que precisa continuar atuando no velho continente se ele quiser voltar à seleção brasileira. Abre aspas para o que disse o jornalista britânico. Ele mudou de ideia nos últimos meses e está disposto a deixar os Spurs em 2025, mas por causa das suas aspirações de jogar a Copa do Mundo. Não quer ir para a Arábia Saudita. É o não para a Arábia e para fora da Europa. Se ele der uma indicação clara à Arábia Saudita de que quer ir, há 3 ou 4 clubes desesperados por ele, mas no momento é um não para fora da Europa. E aí, pegando essa informação e colocando aqui na realidade de seleção brasileira, cara, hoje o jogador titular do ataque, centroavante titular da seleção brasileira é o Igor Jesus, que está aqui jogando no Rio de Janeiro, no Botafogo, que é um jogador, assim, com toda a vênia, com todo o respeito, fraco para a seleção brasileira, assim. É um bom jogador a nível de clube, tá indo bem no Botafogo, mas eu acho ele fraco tecnicamente para a seleção brasileira, gente. O Richarlison é muito superior ao Igor Jesus. Claro que tem aquela coisa do europeu, achar que eles são a última bolacha do pacote, tudo para deles é melhor do que o resto do mundo. A gente tem que concordar que as melhores equipes do mundo hoje estão na Europa, mas por outros fatores, né? Principalmente o financeiro. Isso aí é um fato. Mas o Richarlison vir para o Fluminense, por exemplo, ou para o Brasil, isso aqui eu vou nem falar ele voltar para o Fluminense, mas vir para o Brasil não vai tirar as chances do Richarlison, e eu, particularmente, eu acho que aumentaria muito essas chances do Richarlison voltar à seleção, porque vai estar muito próximo. E o Dorival Júnior, ele já deu provas que é um cara que, se o jogador estiver bem aqui no futebol brasileiro, ele vai convocar. A gente tem vários jogadores, diferentemente do que estava acontecendo há algum tempo. Agora tem muitos jogadores do futebol brasileiro integrando a seleção brasileira. Isso está se perdendo. Essa coisa, o cara joga na Europa, tem que estar na seleção. Não. Então, eu não acho que isso seja um fator determinante hoje para a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior. Antes até a gente pensava, a gente falava, discutia, a gente via discussões na imprensa, nas redes sociais, sobre essa questão de só convocar jogadores de fora. Mas com o Dorival Júnior isso mudou um pouco e a gente realmente está vendo um outro caminho. Então o Richarlison não deixaria de disputar a seleção brasileira se voltasse para o Fluminense. Muito pelo contrário, porque hoje a gente tem o
O John Arias não é seleção brasileira, mas depois do Fluminense ele aspirou à seleção colombiana. O André estava no Fluminense e chegou à seleção brasileira e está sendo convocado até agora. O Nino chegou à seleção brasileira pelo Fluminense. Então, assim, essa questão de jogar no Brasil, discordo totalmente do jornalista britânico, ele está por fora dessa questão de ser convocado para a seleção brasileira jogando, só vai ser convocado se jogar na Europa. Discordo totalmente, não é isso que vem acontecendo, mas fato é que o Richarlison é um cara caro, não um cara barato, e tem muita gente interessada. O Newcastle, estando interessado, fica muito difícil para o Fluminense, né? Os caras estão querendo oferecer aí 45 milhões de libras. Isso é muito dinheiro, gente. Isso é grana pra dedéu. Então, infelizmente, é um sonho que está bem distante aí do Fluminense nas cifras, mas vamos ver, tudo é possível no futebol, né? Com um bom projeto, vai que o Fluminense consegue convencer tanto o Tottenham, tanto o Richarlison. Acho que é mais difícil o Tottenham do que o próprio Richarlison. Outra informação é essa aqui para fechar o vídeo. Perfil oficial do Campeonato Brasileiro trouxe a informação que todo torcedor gosta de saber no final da edição do Brasileiro. A média de público do Campeonato Brasileiro, o Fluminense fechou no top 5, tá aí na sua tela. O Fluminense teve uma média de 34.473 pessoas nas partidas que foi mandante. A nível Rio de Janeiro, o Fluminense só ficou atrás do Flamengo, que foi o líder nesse quesito. O Botafogo, que foi campeão, ficou apenas na 11ª média e o Vasco em 15º lugar. E tu vê o top 5 aí, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Bahia e o Fluminense. Se o Fluminense tivesse feito uma campanha legal, eu diria que o Fluminense ficaria ali em segundo, no mínimo, porque o Fluminense ainda ficou em top 5, isso ficando na lanterna grande parte do campeonato, na zona do rebaixamento, grande parte do Campeonato Brasileiro. Uma pena, né, que o time do Fluminense maltratou tanto a sua torcida. A gente poderia ter feito muito mais nas arquibancadas, mas muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Espero que você tenha ficado bem informado. Ganhei o seu like, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal se você não é inscrito, comenta sobre as informações. Um abraço a vocês tricolores, até a próxima. Valeu!